Olá, sejam bem-vindos ao Tejão Podcast, o Judiciário Amazonense ao seu alcance. Você que nos ouve ou nos assiste, nós agradecemos a sua audiência neste episódio. Esse é um projeto da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas para você saber mais sobre as ações do Poder Judiciário, orientações jurídicas, iniciativas e projetos do Tribunal. Eu sou a Vanessa Brito, jornalista. Ao meu lado, na bancada desta edição, eu tenho o colega Azaf Augusto. Tudo bem, Azaf? Tudo bem, olá. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui para essa conversa. Ambos fazemos parte da equipe de assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. E nós vamos receber neste episódio o juiz de direito Túlio de Oliveira Dorinho, que vai falar sobre o tema Inteligência Artificial, Desinformação e Eleições. Seja bem-vindo, Dr. Túlio, ao nosso Tejão Podcast. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, uma oportunidade de discutir um tema tão importante num momento assim crucial. Teremos eleições municipais no ano de 2024. Isso mesmo, doutor. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco e nós vamos começar fazendo um pouco da leitura do seu currículo, um pouco da sua experiência e trajetória. Túlio de Oliveira Dorinho é natural de Minas Gerais, da cidade de Lavras. Ingressou na magistratura em janeiro de 2015. Inicialmente atuou na comarca de Lábrea e acumulou a atuação na comarca de Paueni. Posteriormente foi titular da comarca de Guajará e respondeu pela comarca de Ipixuna. Em todas as localidades, atuou também como juiz eleitoral. No ano de 2019, foi titular da comarca de Novo Airão e no mesmo ano passou a responder pela comarca de Iranduba. Hoje acumula também a 11ª vara da comarca de Manaus e atualmente exerce a função de juiz auxiliar da ouvidoria do Tejã, além de atuar como juiz da 34ª Zona Eleitoral. É mestranda em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, exercendo atividades de pesquisa na área Constitucionalismo e Direitos na Amazônia. Formou em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2007. Também é professor convidado da Escola Superior da Magistratura do Amazonas e professor da Escola Judicial Eleitoral do TRE Amazonas. Doutor Túlio, este ano é um ano de eleições municipais, né? E nesse nosso programa gostaríamos de tratar sobre o processo eleitoral, especificamente sobre a questão da inteligência artificial, eleições e desinformação. Um estudo que o senhor tem se especializado e inclusive ministrado palestras sobre o tema. Inicialmente, antes de abordarmos a questão da inteligência artificial, como que a desinformação ela pode implicar no resultado de uma eleição, por exemplo? Certo, obrigado pela pergunta. Deve-se partir do seguinte pressuposto. A desinformação consiste na divulgação de informação manifestamente falsa, deliberadamente criada para enganar e prejudicar, especialmente nas redes sociais. Há que se pensar, outro sim, que há uma relação entre opinião pública e democracia. Temos que ter em mente que a democracia tem pouco mais de 100 anos. Ela está em processo de formação. E essa relação entre opinião pública e democracia, essa interseção, ela passa a ser mitigada pela desinformação. Conforme Habermas já delimitou, a esfera pública geral, ela acaba estando basicamente influenciada por essa opinião pública, uma opinião pública que deveria ser utilizada para reforçar a democracia e, em razão de uma desinformação, acaba por mitigá-la. E Leonardo Avritz, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, deixa bem claro que, tendo em vista essa situação de constante transformação da democracia, essa relação entre a opinião pública na esfera pública geral, diante da desinformação, acaba por atrapalhar o fenômeno democrático. Doutor, com o advento da inteligência artificial, imagino que a preocupação com aquelas estratégias erradas de se alinhar a inteligência artificial à desinformação, essa preocupação aumenta, né? Certo. Queria que o senhor falasse para a gente qual é o risco real dessa associação da inteligência artificial com a desinformação no processo democrático aí de votação. Essa é uma ótima pergunta e, de fato, há que se ter em mente, a inteligência artificial é uma realidade.
uma realidade talvez há 10 anos já. A questão é como regular a inteligência artificial. Como e quanto. Tanto que temos um projeto de lei 2630, de autoria, de relatoria do deputado Orlando Silva, que procura regular as plataformas digitais. Ou seja, o conteúdo da plataforma digital. Vamos pensar numa situação. A Folha de São Paulo, um grande jornal, tem aproximadamente 120 mil assinaturas. O Facebook, o Instagram, tem mais de 3 bilhões de usuários. Então, se a informação através da televisão, do jornal, ela é regulada, regulamentada, por que não as plataformas digitais? E o projeto de lei 2630 procura justamente regular essas plataformas digitais para restringir o uso da desinformação. Desinformação que pode impactar no Estado Democrático de Direito, desinformação que pode, inclusive, de alguma forma, praticar crime de racismo, crimes contra crianças e adolescentes. Então, o objetivo é justamente trazer segurança jurídica para esses usuários das redes. E temos que ter em mente, e o Yuval Harari, um historiador, fala muito isso no livro dele chamado 21 lições para o século XXI, que ele diz que temos que tomar cuidado com a inteligência artificial. Ele dá até um exemplo. Se 2 jovens ou 2 jovens estiverem em dúvida acerca de um relacionamento, um jovem ou uma jovem estiverem em dúvida entre 2 pessoas, segundo o Yuval Harari, o Google é capaz de escolher melhor do que ela própria. Porque o Google vai cruzar dados que já existem e vai descobrir qual seria o melhor pretendente. Isso é um problema. O ministro Luiz Roberto Barroso até brinca que ele fala que prefere errar sozinho, né, numa situação dessa. E a grande questão dentro do processo eleitoral é o seguinte: é a utilização de inteligência artificial para, de alguma forma, conduzir o voto do eleitor a partir dos dados que já existem. Isso aconteceu nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, de Donald Trump. A empresa Cambridge Analytica teve acesso ao Facebook de 50 milhões de usuários, 50 milhões de eleitores que estavam em dúvida acerca do voto. A partir de dados que já existiam no Facebook, a empresa Cambridge Analytica conseguiu alcançar esses eleitores de forma a mitigar o princípio democrático. Então, o problema da inteligência artificial, que é uma realidade, é de que forma essa inteligência artificial pode ser utilizada no processo eleitoral. E o TSE aprovou resoluções dentro da propaganda eleitoral para proibir absolutamente a utilização de deepfake, criação de sons e imagens, manipulação, restringir o uso de chatbots, robôs, avatares, para participarem da propaganda eleitoral, e deixou bem claro na resolução que, ao se utilizar a inteligência artificial, deve estar expresso inequivocamente tal utilização. Ou seja, o eleitor hoje poderá ter acesso e saber que aquilo ali é uma inteligência artificial e tomar as decisões que entenderem pertinentes. Agora, doutor, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso que o senhor falou. Há maneiras de se identificar o uso da inteligência artificial numa informação falsa? Como é que o eleitor, né, agora nesse período de eleições municipais principalmente, mas como é que as pessoas, de modo geral, elas podem identificar que alguma informação foi disseminada a partir do uso, né, dessas ferramentas de inteligência artificial? Certo. Muito boa pergunta. De fato, isso influencia o processo eleitoral. Lembrando que o processo eleitoral começa com a convenção partidária entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, registro de candidatura 5 de agosto a 15 de agosto, propaganda eleitoral a partir do dia 16,
Dia das eleições, proclamação dos eleitos, diplomação até o dia 19 de dezembro do ano das eleições. Conforme eu já expliquei, uma das coisas mais importantes hoje refere-se a dados das pessoas. Como identificar essa situação de desinformação ou de notícia que não condiz com a realidade? Primeira coisa é o eleitor, o cidadão, a cidadã ter essa consciência de procurar a verdade, sempre desconfiar. É claro que o Tribunal Superior Eleitoral tem um sistema em seu site que trabalha com fatos ou boatos dentro de um programa de enfrentamento à desinformação. Mas isso depende muito da atuação. Nós vivemos, infelizmente, em um estado por demais polarizado. E a grande questão da desinformação é que ela atinge pessoas que querem acreditar naquele conteúdo, naquela situação. Então, é muito importante, eu defendo muito isso, o que se denomina de educação midiática nas escolas. O que é educação midiática? É a educação no sentido de estimular aquelas pessoas, aqueles jovens, a entenderem o fenômeno da internet, a entenderem e olharem com o conteúdo com atenção, procurando realmente descobrir se aquilo corresponde à realidade, se aquele conteúdo afeta ou pode de alguma forma instigar algum crime de racismo contra a criança, adolescente, contra a mulher. Então essa educação midiática hoje talvez seja o mais importante. Doutor, o senhor como juiz eleitoral, como é que o senhor pode dizer para a gente que como a justiça eleitoral vem se preparando para um possível cenário de uso de inteligência artificial para fins não republicanos? Exatamente, é uma pergunta importante e isso me faz até lembrar de um caso contado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, de um conhecido do então ministro Aires Brito, que ele foi ao médico e o médico disse que teria duas notícias para ele, uma ruim e a outra péssima. E ele disse, me fala a ruim primeiro. A ruim é que você tem apenas 24 horas de vida. Bom, o que pode ser pior do que isso? Que eu estou para te contar desde ontem. Então, a desinformação e a inteligência artificial, as respostas sempre são ruins, entende? Mas é importante a sociedade lidar com elas. O Harari fala isso nos livros. Hoje, daqui em diante, vai ser muito importante a flexibilidade, lidar com as mudanças, com as situações. E o nosso Tribunal Regional Eleitoral tem se preocupado. A nossa corregedora eleitoral, a desembargadora Carla, tem participado desses debates junto ao Tribunal Superior Eleitoral, justamente para tentar, de alguma forma, todos dessa comunidade jurídica eleitoral encontrarem meios para lidar com uma realidade que é a inteligência artificial. É importante isso que o senhor falou, né? Porque o senhor acabou de citar que isso chega a pessoas que querem acreditar, né, naquilo que é desinformação. Exatamente. A gente às vezes até fala para não, isso não é verdade. Elas, não, mas chegou para mim. Exatamente. Né? Essa preocupação da justiça eleitoral é importante mesmo. Com certeza. E essa desinformação, eu até escrevi um artigo recente, essa desinformação acaba por afetar ainda mais populações do interior do estado do Amazonas, que nós sabemos essa deficiência do acesso à internet. Então as notícias circulam mais em grupos de WhatsApp, por exemplo. Naqueles grupos de WhatsApp ali, aquela informação acaba se tornando uma verdade absoluta, justamente porque diante de um pouco acesso à internet, eles não têm, além da não educação midiática, eles não têm a possibilidade de analisar a veracidade ou não daquele conteúdo. Então, assim, em determinadas comunidades, essa desinformação acaba por influenciar ainda mais o eleitor no processo eleitoral. Tem como, digamos assim, remediar essa ferida que foi aberta? Porque em situações de comunidade do interior, digamos, o estrago foi feito, né? Com certeza, sempre é possível através da educação midiática e de uma atuação do Estado. O Estado tem que estar presente nas comunidades, principalmente no interior. O acesso à justiça ele deve ser não apenas formal, mas substancial.
E o direito a uma informação válida é essencial. Ou seja, o direito à informação válida conduzirá ao exercício de uma democracia efetiva. Então, a cidadania não é algo inerente. Você exerce a cidadania a partir do momento em que o Estado confere possibilidades de você exercê-la. Isso através de quê? De educação, informação válida, acesso à justiça, educação midiática dentro do contexto de desinformação e inteligência artificial. Doutor Túlio, o senhor falou muito sobre a participação do Estado, né, nesse processo, do acesso à justiça, dessa rede, né, que deve ser feita, né, em prol de combater essas práticas, né? A gente vê que a tecnologia tem avançado, mas que é preciso esses mecanismos de controle, né? Nesse sentido, mais especificamente para a área de legislação, o senhor vê que, como é que o senhor avalia a questão da punição para quem produz, né, ou dissemina esse conteúdo que é falso por meio dessas plataformas, por meio da inteligência artificial, por meio das redes sociais? Existe alguma punição nesse sentido, principalmente nesse contexto eleitoral? Boa pergunta. De fato, o nosso Código Eleitoral já prevê como crime essa divulgação de informação manifestamente falsa. Né? Existe um tipo específico para essa conduta, punível com detenção, né, ou multa. Então você verifica que o legislador já absorveu a necessidade de regulação dessas situações. As resoluções do TSE, que é fonte de lei, também estabelecem dentro da resolução de ilícitos eleitorais tais situações. E volto a dizer, o projeto de lei 2630, ele estabelece essa regulamentação, é o que nós chamamos de autorregulação regulada. Ou seja, existem situações graves nas quais o provedor será obrigado a retirar aquela informação sem mesmo ter que informar o usuário. Crimes contra o Estado de Direito, crimes contra criança e adolescente, por exemplo, crimes de pornografia, né? São situações graves que acontecem na internet, e essas plataformas digitais devem ser responsabilizadas e, dentro dessa autorregulação regulada, de alguma forma, solucionar a situação. Agora, ainda falando dessa questão da regulação, né, e da punição para quem produz, recentemente o TSE já divulgou algumas normas, né, de utilização da inteligência artificial nas eleições. É uma coisa nova, né, na justiça eleitoral, por conta justamente do aparecimento de mais plataformas como essa, ferramentas como essa. Como é que o senhor avalia essa questão também do TSE também ter se colocado à disposição para orientar, né, tanto os envolvidos na justiça eleitoral quanto os próprios eleitores? Eu me filio muito à fala do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que realmente foi um acerto da Justiça Eleitoral essa tentativa de regulamentar a inteligência artificial dentro da propaganda eleitoral. O princípio democrático é muito importante você preservar a intenção, realmente a vontade do eleitor. Essa vontade não pode ser manipulada, sob pena de você tornar o processo eleitoral totalmente diverso da sua finalidade. Então, foi uma conquista muito grande, foi um debate, audiências públicas conduzidas pela ministra Carmen Lúcia, e realmente eu considero que essa resolução da propaganda eleitoral que cuida de inteligência artificial vai ser um paradigma não só para o direito eleitoral do Brasil, mas para o mundo como um todo. Doutor, falando agora da sua experiência, né? O senhor ingressou na magistratura em 2015 em comarcas longínquas, né? Isso. Aí eu tenho uma lista aqui dessas comarcas, ó, Pauini, Guajará, Ipixuna, Lábrea, Novo Airão e mais recente Iranduba, né, que é mais próximo aqui. Como é que é para o senhor exercer o ofício de juiz de direito nessas comarcas? O olhar tem que ser diferente no interior? Com certeza. A primeira coisa que eu digo é que é uma experiência incrível, um aprendizado de vida, e a atuação é efetiva.
Às vezes você não tem nem advogado e você tem que atender a parte, né? Conversar com ela. É como se você fosse ali um médico do espírito da pessoa, no sentido ali de realmente ajudá-la. E o que as pessoas querem, os jurisdicionados querem, é serem bem atendidos. E os magistrados do interior têm que ter isso em mente, essa vontade realmente de poder ajudar, poder dizer o direito de forma efetiva, saber que de alguma forma eles podem mudar a realidade daquele local. É o que eu procurei fazer, é o que eu procuro fazer com muita força, com muita vontade, no sentido realmente de poder ajudar esse estado maravilhoso que é o estado do Amazonas. Agora, o senhor também atualmente exerce a função de juiz auxiliar da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Amazonas. Como é que tem sido esse trabalho da ouvidoria e em que situações o cidadão pode recorrer à ouvidoria do Poder Judiciário? De fato, a ouvidoria é um órgão incrível, é uma honra poder trabalhar com o ouvidor geral, o desembargador Abraham. O desembargador Abraham realmente se preocupa em realizar essa intermediação entre a administração do tribunal e o usuário, o cliente, ou seja, o cidadão, a cidadã, o servidor, os juízes, no sentido de realmente conhecer as demandas, reclamações, sugestões, elogios, tudo no sentido de melhorar a prestação jurisdicional. Então, assim, é um órgão de extrema importância, um órgão que quer realmente melhorar a atuação, o serviço e até mesmo no sentido de, realizando uma condução junto com a corregedoria, melhorar o serviço judicial. Doutor, uma pergunta mais pessoal agora. O senhor sempre quis seguir por esse caminho do direito? Seu sonho sempre foi ser juiz? O jovem Túlio pensava em outra coisa ou não? Sempre foi esse caminho? Sim, sempre foi esse caminho. Desde tenra idade, muito embora não tivesse um paradigma direto, meu pai vigilante, minha mãe professora de português e literatura, eu sempre assistia algum filme, ouvia ali algum livro que falava sobre a magistratura, sobre o juiz, e sempre quis realizar esse sonho. E consegui realizar, então eu digo que eu não trabalho nenhum dia, eu faço o que eu mais amo, que é exercer a jurisdição e também a docência. Então é um prazer muito grande, principalmente nesse estado maravilhoso, um estado acolhedor, um estado que realmente quer o seu bem. Então o que a gente tem que fazer enquanto magistrado, enquanto servidor, é retribuir esse carinho. Ao longo desse seu período de carreira, o senhor já vê com um dever cumprido? E outra pergunta que eu tenho também, o que mais lhe impactou na sua carreira? Olha, o que mais me impactou na carreira foi justamente a dificuldade dos jurisdicionados no interior do nosso estado do Amazonas. É uma realidade difícil, a atuação jurisdicional é muito diferente, eu imagino, dos grandes centros de São Paulo, Minas, né, Brasília. Realmente é uma atuação mais direta com o jurisdicionado, no sentido de o juiz realmente ouvir, saber o que está acontecendo, entender a realidade, o meio no qual ele vive. Então isso que me impactou, a dificuldade de acesso à informação, a conteúdos básicos, né? A dificuldade de o Estado se fazer presente, muito embora se tenha uma vontade do Estado em se fazer presente, mas é muito difícil. Nós temos um país dentro de um país, né? O estado do Amazonas é maior que muitos países, então assim, é incrível, isso que me impactou. Tá certo, doutor Túlio, mais uma vez nós agradecemos a sua presença aqui no Tejam Podcast. E antes de terminar, eu gostaria de lhe dar uma lembrancinha do nosso programa. Muito obrigado. Do Tejam Podcast. Muito obrigado, uma alegria. Espero que o senhor goste, que o senhor use bastante. Com certeza. É a mesma que eu estava usando aqui, né? Isso. TJM. Só lembrar desse momento. Muito obrigado, é uma alegria. Muito obrigado pelo presente, vou lembrar. E estarei sempre à disposição para que de alguma forma eu possa ajudar. E nós agradecemos também e desejamos o sucesso na sua vida, nos seus projetos pessoais e profissionais. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Muito obrigado, foi uma alegria. Agradeço a todos, principalmente ao Afonso,
pelo convite e parabéns pela atuação de vocês, de alguma forma levar a informação ao público em geral. Também, se o senhor quiser deixar algum recado para os nossos telespectadores, ouvintes, eleitores, o senhor fique à vontade também. Não, o que eu gostaria de dizer é sempre isso, a partir do Harari, no sentido de que na vida a gente está sempre se equilibrando, né? Tem dias difíceis, outros nem tanto, a gente precisa sempre estar equilibrando. Mas o mais importante é viver com ética, com alteridade, se preocupar com o outro, né? Que os dias vão passar de forma mais tranquila. Era isso. Tá certo. Bom, com essa lição de vida também, nós chegamos ao fim de mais um Tejam Podcast. Agradeço também a presença do Azaf. Obrigado mais uma vez, Vanessa. Obrigado, Dr. Túlio, e as pessoas que estão nos acompanhando. Este episódio do Tejam Podcast vai chegando ao fim, mas a temporada de 2024 continua. Acesse as nossas redes sociais e o portal do Tribunal de Justiça do Amazonas para saber mais sobre as ações do Poder Judiciário amazonense. E não esqueça, todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também são exibidos na TV Encontro das Águas. Até o próximo Tejam Podcast, eu aguardo você.